quando as impossibilidades se tornam possibilidades. Feche os teus olhos e vamos orar mais uma vez, por favor. Pai, obrigado, porque o Senhor é bom. E o Senhor nos reuniu aqui esta noite para falar conosco. Ajude-nos pelo Teu Espírito Santo. Aplique esta palavra ao meu coração e ao coração da Tua igreja. Senhor, nós somos completamente dependentes da Tua graça. Perdoa os nossos pecados, nossas faltas, purifica-nos no Teu sangue e fale conosco nesta noite. Fale com aqueles que estão pela internet, conectados conosco. Fale com esta mulher, com este homem, com este pai, com este marido, com esta esposa, com este adolescente, com este jovem, com este pai de família que está com o coração angustiado. Fale comigo, fale com a Tua igreja, e que no final desta reflexão não haja dúvida, Senhor, que o Senhor falou conosco, que tivemos um encontro real com o Senhor através da Tua palavra. Espírito Santo, tenha plena liberdade de falar conosco nesta noite, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tome assento, por gentileza. Uma das coisas que mais vemos em nossos dias são pessoas insatisfeitas com o que têm vivido, não no sentido de querer melhorar, mas no sentido de viver reclamando com o que tem acontecido em suas vidas. Nós somos uma geração marcada pela insatisfação. Os nossos tempos em que vivemos, as pessoas estão profundamente descontentes e insatisfeitas com aquilo que têm vivido ou com aquilo que têm experimentado. Volto a repetir, não estou falando dessa insatisfação que te leva a crescer na vida. Estou falando desse sentimento de querer sempre olhar para aquilo que não temos. Sempre querer focar naquilo que não temos, quando na verdade, às vezes não valorizamos aquilo que temos. E eu queria te aconselhar, na introdução desta reflexão, que você não desperdice os seus dias pensando naquilo que você não tem, mas que você celebre a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida. Não fique preso àquilo que falta. Não fique fixado, não fique obcecado, obcecada por aquilo que você não tem. Não fique olhando para as carências da sua vida e entristecido ou entristecida, pensando assim: mas eu não tenho o carro dos meus sonhos, eu não tenho a casa dos meus sonhos, eu não tenho o salário dos meus sonhos, eu não tenho a circunstância dos meus sonhos. Não. Inverta isso, foque naquilo que você tem, e em vez de você ficar triste, preocupado, deprimido, entristecido por aquilo que falta na sua vida, você precisa aprender a celebrar a Deus por aquilo que Ele tem feito. Eu tenho certeza nesta noite que Deus tem feito coisas maravilhosas nas nossas vidas. Todos nós aqui temos testemunhos, todos nós aqui temos evidências daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Então, em vez de você ficar focado naquilo que você não tem, você precisa celebrar, você precisa agradecer, você precisa louvar, você precisa adorar a Deus por aquilo que Ele já te deu. Quantos aqui já receberam bênçãos de Deus? Levante a mão e diga amém. Se você já recebeu bênçãos de Deus, então se lembre dessas bênçãos, celebre essas bênçãos,
Louve a Deus por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por você, por isso você tem motivos demais para adorar, para louvar, para glorificar, para exaltar e para agradecer a Deus, porque até aqui o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido fiel para com você. Pare de reclamar, pare de murmurar. Pessoas que reclamam repelem a bênção de Deus. Pessoas que agradecem atraem a bênção de Deus. Eu vou repetir, preste atenção. Pessoas que vivem murmurando, reclamando, sempre olhando para aquilo que elas não possuem, elas repelem a bênção de Deus. Mas pessoas que agradecem, pessoas que têm o coração agradecido, pessoas que sabem agradecer, pessoas que reconhecem a bondade de Deus nas suas vidas, elas atraem a bênção de Deus, porque a gratidão atrai a bênção de Deus. Quantos entendem que eu estou falando? Digam amém. Todas as nossas impossibilidades se tornam possibilidades diante de Deus. Todas as nossas faltas se tornam alvos do milagre de Deus neste tempo. Todas as suas impossibilidades, todas as suas faltas, todos os obstáculos que estão diante da sua vida, eles podem se tornar possibilidades diante de Deus, porque Deus é poderoso para transformar impossibilidades em possibilidades. Deus pode pegar aquilo que está se tornando uma impossibilidade na sua vida, e Ele pode transformar hoje à noite esta impossibilidade em possibilidade. As minhas impossibilidades se tornam possibilidades, em primeiro lugar, quando eu entendo que tenho tudo. Como é que eu transformo impossibilidades em possibilidades? Quando eu creio, quando eu entendo que eu já tenho tudo. Vejam o que disse o pastor Steven Furtick, um pregador muito conhecido nos Estados Unidos, abro aspas. Ele disse o seguinte: ao invés de sempre orar, Deus me abençoe com mais, eu o encorajo a orar: Deus, use o que eu tenho, pegue o pouco que eu tenho e faça transbordar. Em vez de você ficar sempre pedindo: Deus, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro. Em vez de você fizer isso, pegue o pouco que você tem e diga: Senhor, é pouco, é irrisório, Senhor, é muito pouco, mas eu creio que o Senhor pode fazer muito mais, transbordar com o pouco que eu tenho. Escute o que eu vou dizer a você esta noite. Tudo que Jesus precisa para abençoar sua vida neste momento é o que você tem em suas mãos. Eu vou repetir: tudo que Jesus precisa para abençoar a sua vida, você já tem nas suas mãos. Você não precisa ficar reclamando do que você não tem. Você não precisa ficar olhando para as deficiências da sua vida, para as carências da sua vida, não. Tudo que você precisa para um milagre, Deus já colocou nas suas mãos. Aquela mulher tinha um punhado de farinha e uma vasilha com um pouco de azeite. Sempre somos tentados a olhar o que não temos. Isto faz com que não foquemos naquilo que temos. Vejam, queridos, que esta mulher deste milagre, ela tinha apenas um pouco de farinha e um pouco de azeite, mas o pouco de farinha e o pouco de azeite foi suficiente para que Deus operasse um milagre na vida dela. Sempre somos tentados a olhar para aquilo que não temos, não é assim? Não é assim?
Sempre somos tentados a pensar: me falta isso, me falta um bom casamento, me falta um bom emprego, me falta um bom concurso, me falta recursos, me faltam pessoas, me falta uma casa, me falta isso, me falta aquilo. Sempre somos tentados a olhar para aquilo que não temos. Isto faz com que não foquemos naquilo que temos. Você tem muita coisa na sua vida que Deus pode usar para um milagre. Você não precisa ficar reclamando, murmurando da vida. Não, meu irmão, pare de reclamar, pare de murmurar. Eu sempre digo aqui e repito: aqui não tem, mas tem lugar aí que tem gente que parece que quando amanhece toma uma mamadeira de vinagre. Vive revoltado. Murmura do tempo, murmura do sol, murmura da chuva, murmura do governo, murmura da mulher, reclama do marido, reclama do cachorro, reclama da sogra, com razão, reclama da economia. Pare de reclamar, pare de olhar para aquilo que você não tem, pare de focar naquilo que você não tem. Escute o que eu vou dizer para você: você sempre vai ter carências na sua vida, meu irmão. Você nunca vai ser uma pessoa que vai dizer assim: eu não tenho nenhum tipo de necessidade, pastor. Não, você sempre terá uma área da sua vida que você terá uma carência, que você precisa de algo que você não tem. Mas o que a sabedoria bíblica está nos ensinando esta noite é que nós temos que parar de olhar para aquilo que não temos e olhar para aquilo que Deus nos deu. Ah, pastor, mas é muito pouco. Ah, pastor, mas é muito irrisório. Ah, pastor, mas é muito pequeno. Ah, pastor, mas eu não tenho muito recurso. Não importa, o que você tem na suas mãos já é suficiente para que Deus faça um milagre na sua vida. Quantos creem nisso, digam amém. Você se lembra da multiplicação dos pães e peixes? A Bíblia diz que Jesus estava diante de uma grande multidão e Jesus tinha que alimentar aquela multidão. Veja a narrativa do Evangelho. O Evangelho diz assim: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Jesus alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo na internet? Sempre vamos ter algo em nossas mãos. Sempre você terá algo em suas mãos. Pode parecer pouco, mas é suficiente para Jesus fazer o milagre. Sempre você terá algo nas suas mãos. Pode parecer insuficiente. O que é isso? 5 pães, 2 peixinhos. Jesus é muito pouco para alimentar esta multidão, mas eles colocaram nas mãos de Jesus os 5 pães e 2 peixes. E quem se lembra do texto? Quem se lembra do texto? A primeira coisa que Jesus fez foi levantar os pães e os peixes para o céu e dizer: Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Jesus pegou o pouco que ele tinha e agradeceu a Deus, porque o milagre que vai acontecer na sua vida vai acontecer com aquilo que Deus já colocou nas suas mãos. O que você tem nas suas mãos é suficiente para que Deus faça um milagre. Se você tem uma vasilha, a parte de Jesus é enchê-la de azeite. Se você tem um pouco de farinha, a parte dele é multiplicar. Pare de focar naquilo que você não tem. Pare de focar nas suas carências. Pare de focar nas suas necessidades. A mulher só tinha uma botija de azeite, só tinha uma vasilha, só tinha um pouquinho de farinha, mas isso foi suficiente para que Deus fizesse um milagre na vida dela. O que Deus colocou nas suas mãos é suficiente para o milagre que Ele vai fazer. Quantos creem, digam amém. Vamos em frente. Segundo lugar, se você quer transformar impossibilidades em possibilidades,
As minhas impossibilidades se tornam possibilidades quando eu valorizo o processo e não apenas o resultado. Valorizo o processo e não apenas o resultado. Veja o que o texto continua dizendo. O texto continua dizendo o seguinte: Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Depois faça algo para você e para o seu filho. A primeira coisa que o profeta Elias fala neste processo é: não tenha medo. Não tenha medo. Muitas vezes, queridos, preste atenção por favor, muitas vezes não temos os resultados que esperamos, porque entramos com medo nos processos de Deus em nossa vida. Eu vou repetir, muitas vezes nós não alcançamos resultados porque entramos com medo nos processos de Deus na nossa vida. Eu falei hoje de manhã, a vida não é um passe de mágica. Não, as coisas não acontecem só no estalar de dedo. Não, ratimbum, apareceu. Não, tudo na vida é um processo. Sabe qual é o nosso problema, a nossa dificuldade? É que nós queremos o resultado sem o processo. Nós queremos o resultado final, nós queremos a bênção, nós queremos o milagre, mas não queremos orar e jejuar. Nós queremos sabedoria, mas não lemos nenhum livro por ano. Nós queremos passar no concurso, mas acordamos 10 horas da manhã. Aqui não tem ninguém assim. Nós queremos prosperidade, mas gastamos mais do que ganhamos. Sabe quando você vai ter prosperidade? Never. Nunca. Coloca na tua cabeça. Só há resultado com processos. Valorize o processo. Não valorize apenas o resultado final. Irmãos, tudo na vida é processo. Eu estava falando hoje pela manhã que eu fui visitar o pastor David e a Daiane, que tiveram uma linda menina chamada Rebeca, que eles vão apresentar aqui. E eu ri demais porque o pastor David estava contando como foi o parto. E foi o parto normal, lá no hospital da Samambaia, e ele acompanhou, mas a menina não queria sair. E foi uma luta. As enfermeiras, uma luta, e ele teve que ajudar a puxar a menina. E ele disse que ficou todo feliz quando ele viu aquela mechinha de cabelo saindo. Ele deu glória a Deus, mas ele disse que como foi a alegria dele quando ele pegou na mão a filha e viu a filha viva na mão dele. Mas teve um processo. Ninguém nasce do nada. Ou teve alguém aqui que apareceu do nada? Ninguém nasce do nada, tem um processo, tem uma gestação, tem um preço, tem a dor do parto, mas o resultado compensa. Tudo na vida é um processo. Agora, sabe qual é o nosso defeito? O nosso defeito é que nós ficamos sempre focados no resultado final. Eu quero a bênção, eu quero a prosperidade, eu quero o milagre, eu quero crescer, eu quero avançar. Mas e o processo? Meu irmão, minha irmã, tinha um processo para o milagre. O profeta disse: vai, faz um bolo, faz isso, faz aquilo. A mulher teve que fazer algo para acontecer o milagre. É por isso que eu me alegro. Nenhum dos textos meus preferidos da Bíblia é Romanos 8, 28. O que diz Romanos 8, 28? Romanos 8, 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Sabe o que isso significa? Deus está no seu processo. Deus está no seu processo. Existem processos que são mais longos que os outros, mas são processos. O pastor Bill Johnson disse: o que você chama de demora, Deus chama de processo. O que você acha que é demora de Deus na sua vida, Deus está chamando de um processo.
Porque no processo Deus está trabalhando em você, no processo Deus está agindo em você, no processo Deus está trabalhando para o seu bem, para a sua vitória, para o seu crescimento, para a sua bênção, para que você cresça. Então não reclame, não pare no processo e não olhe só o resultado final. Entenda que nesse processo, que nesse deserto, que nessa crise, que nesse obstáculo, Deus está agindo ao teu favor, e Deus está trabalhando para o teu bem, e Deus está trabalhando para o teu crescimento. Quantos creem nisso? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Muitas vezes queremos resultados em nossas vidas, mas não queremos estar dispostos a passar pelo processo. E aí, queridos, não tem mágica. Eipsio, repetir, não tem mágica. Não tem como ter um casamento abençoado se não pagar o preço. Não tem como prosperar na vida se não passar pelo processo. Não desanime, não pare no processo. Está difícil, continue. Deus está agindo no seu processo. É possível viver de maneira abundante quando o processo é valorizado e não somente o final. É possível aproveitar o processo. Por quê? O processo é duro, é difícil, é complicado, mas olhe para o final. Meu irmão, minha irmã, eu lhe garanto com toda a convicção na palavra de Deus, que se você amar a Deus, você confiar em Deus, você esperar em Deus, você acreditar em Deus, você se firmar em Deus, você louvar a Deus e você ser grato a Deus, este processo não vai te matar, este processo não vai te destruir, este processo não vai te diminuir, este processo não vai acabar com você, mas você vai chegar do outro lado mais forte, mais crente, mais abençoado, mais cheio de Deus, porque Deus está trabalhando no seu processo. Os processos da vida alinham seu coração, protegem sua vida e te preparam para conquistas ainda maiores. Quantos entendem? Digam amém. Deus está te treinando. O sofrimento é a universidade de Deus para formar vencedores. Deus está fazendo você criar estrutura. Deus está conduzindo sua vida. Deus está conduzindo seus passos. Deus está forjando um campeão dentro de você. Há um campeão dentro de você. Há um vencedor dentro de você. Acredite nisso, meu irmão. Acredite nisso, minha irmã. Há um campeão dentro de você e Deus está forjando esse campeão. Deus está forjando esta campeã. O processo é duro, o processo é dolorido, o processo é difícil, o processo é cansativo, o processo é exaustivo, o processo muitas vezes você não entende nada e você questiona e diz: Deus, por que eu estou passando por isso? Por que o deserto? Por que a luta? Por que a dificuldade? Por que a doença? Por que as notícias ruins? Por que a dor? Por que a dificuldade? Mas preste atenção, dentro desse processo, Deus está agindo, e o resultado vai ser para a glória dEle, vai ser para a glória dEle, vai ser para a glória dEle, vai ser para a glória dEle. Quantos creem? Levante a mão e diga glória a Deus. Vamos em frente por causa do tempo. Quando transformamos impossibilidades em possibilidades, as minhas impossibilidades se tornam possibilidades. Quando eu foco nas promessas de Deus. Quando eu transformo impossibilidades em possibilidades? Quando eu foco nas promessas de Deus. Preste atenção aqui, por favor. Continuando a leitura do texto. O texto diz assim: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará,
e o azeite da botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Olhe para cá. Vão existir momentos na sua vida, escute o que eu vou te dizer, que a única coisa que você terá é uma promessa. Eu vou dizer de novo. Vão existir momentos na sua vida que a única coisa que você terá é uma promessa. Se agarre nela, firme nela, busque ela, olhe para ela. Se você sentir que você não tem mais nada, você tem uma promessa. Escute-me. Todos vocês que estão me ouvindo aqui esta noite, todos daqui da frente, lá atrás, nessa fileira, nessa aqui, orquestra, músicos, nessa direita, aqui nessa fileira, todos vocês aqui têm promessas de Deus. Todos têm promessas de Deus. Todos, na galeria, quem está me ouvindo na internet, na online, todos aqui têm promessas de Deus. Vão existir momentos na sua vida que você não terá mais nada a não ser uma promessa. Olhe para ela, agarre-se nela, firme-se nela. Ela é suficiente para te levar do outro lado. Eu fico pensando em Pedro. Eu falei hoje pela manhã, lembra-se de Pedro, quando Jesus está caminhando sobre as águas, os discípulos estão no barco, a multidão, a tempestade agitando o barco. De repente Jesus diz: não temas, sou eu. Quando Pedro ouviu isso, Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me andar por sobre as águas. Agora eu fico pensando, quando Pedro tira o pé de fora do barco para pisar nas águas, com certeza Pedro não tinha certeza se ele ia afundar ou não. Pedro tira os pés para pisar na água, para sair do barco, mas ele não sabia se ia afundar ou não. O que Pedro tinha? Me responda. O que Pedro tinha? Fale mais alto, o que Pedro tinha? Fale mais alto, o que Pedro tinha? Fale mais alto, como crente pentecostal, o que Pedro tinha? Promessa. Quando Pedro pisa nas águas, sabe o que eu acho lindo? Pedro não andou sobre as águas. Não. Pedro andou sobre uma palavra de Jesus. Cada passo que ele dava, ele não pisava nas águas, ele pisava numa promessa. Ele disse que eu não vou afundar e eu vou andar sobre as águas. Não era sobre as águas, era sobre uma palavra, era sobre uma promessa. Ele me garantiu, eu ouvi a voz dele, ele me chamou para andar sobre as águas e eu vou caminhar sobre uma promessa. Aplauda o Senhor, aplauda mais forte, mais forte, mais forte. Caminhe,
Foque nelas. Eu vejo pelos olhos da fé Deus abrindo portas aqui, Deus mudando o quadro de casamentos aqui, Deus mudando o quadro de empresas aqui, Deus mudando situações emocionais aqui. Mas pastor, a tempestade está me dando medo. Você pensa que foi mole para Pedro andar sobre as águas? Pensa que foi mole? O único homem, a não ser Jesus, que andou sobre as águas. Você pensa que é brincadeira andar sobre as águas? Ninguém nunca fez isso. Você pensa que ele não teve medo? Ele estava afundando, ele olhou para as ondas. O medo vem, a dificuldade vem, o problema vem, a angústia vem, a crise vem. Mas lembre-se, você não está firmado nas circunstâncias, você está firmado numa promessa, numa palavra de Jesus. Então pise nas águas, porque Deus vai te dar vitória, Deus vai fazer o milagre. Ande nas promessas, ande nas promessas. Quantos têm promessas? Quantos têm promessas? Então caminhe nas promessas, creia nelas, firme os seus pés nas promessas. Amém? Amém? Vamos em frente. Quarto lugar, quer transformar impossibilidades em possibilidades? Mantenha a visão da abundância. Mantenha a visão da abundância. Não é fácil, mas é possível manter a ótica da abundância em dias difíceis. Não é fácil, mas é possível. Não querendo menosprezar a dor de uma mãe, não querendo menosprezar a situação desta viúva, mas vejam bem, queridos, olha o que o texto diz. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado de matar o meu filho? Eu não estou questionando aqui, queridos, o coração desesperado de uma mãe, nem a pressão que ela estava vivendo, mas ela estava diante do profeta e ela já tinha vivido e feito coisas extraordinárias em sua própria casa. Aquela mulher já tinha visto os milagres de Deus. Charles Winter disse o seguinte: o pouco se transforma em muito quando é devidamente colocado nas mãos de Deus, o grande multiplicador. Sabe o conselho que eu quero te dar hoje à noite? Não permita, meu irmão, minha irmã, você que está na internet, que o caos tire a capacidade de você enxergar o que Deus fez e irá fazer na sua vida. Eu vou dizer de novo: não permita que a crise, o obstáculo, o caos, a dor, a frustração, o deserto, os obstáculos da vida te façam perder a visão daquilo que Deus já fez e daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Isso não é um jargão, isso não é uma frase de efeito, isto é uma palavra profética. O melhor de Deus na sua vida ainda está por vir. Eu vou dizer de novo: os melhores anos desta igreja ainda estão por vir. Os maiores milagres de Deus ainda estão por vir. As suas maiores conquistas ainda estão por vir. Não permita que o caos, a crise, o medo, a dificuldade barre a sua caminhada, mas creia
que Deus continua agindo e Ele está construindo um futuro e o melhor de Deus ainda está por vir. Você vai viver aquilo que você ainda nunca viveu. Você vai experimentar aquilo que você nunca experimentou. Você vai ver aquilo que você nunca viu. Você vai ter o que você nunca teve. Porque o caos, a dor, a luta, a dificuldade não vai te impedir de ver e viver o melhor de Deus. Você crê nisso? Diga amém. Você crê nisso? Diga amém. Por último, se você quer transformar impossibilidades em possibilidades, se você quer hoje à noite, nesse culto, você que está assistindo online, transformar impossibilidades em possibilidades, creia que Deus pode fazer coisas maiores. Deus pode fazer coisas maiores. Olha o que o texto diz. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Quer transformar impossibilidades em possibilidades? Quantos querem? Digam amém. Creia que o teu Deus pode e vai fazer coisas maiores. A grande verdade que nós temos que entender hoje é que quando as nossas possibilidades acabam, começam as possibilidades de Deus. Quando você não consegue mais, Deus entra em cena. Quando a sua possibilidade se exaure e acaba, Deus começa a agir. Não é porque vivemos coisas boas no passado que não vamos viver coisas ainda maiores hoje. Não é porque vivemos coisas horríveis que sempre viveremos de mal a pior. Entenda isso. Talvez aquela mulher se limitou a um milagre em suas experiências passadas. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, grave isso. Nunca limite as possibilidades do céu sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre o seu trabalho. Deus vai fazer coisas maiores. Nunca limite o céu na sua vida, na sua família, na sua casa, na sua empresa, no seu negócio, nas suas finanças, no seu casamento, na vida dos seus filhos. Nunca limite o poder de Deus, porque Deus é poderoso para fazer coisas maiores na sua vida, na sua família e no seu trabalho. Eu trago uma palavra profética de Deus para esta igreja esta noite. Deus vai fazer coisas maiores. Eu digo de novo, Deus vai fazer coisas maiores. Irmãos, o céu não está em crise, Deus está no controle, e nós cremos em milagres. Nós cremos em milagres. Nós cremos que Deus age quando nós não podemos agir. E Deus vai fazer coisas maiores. Deus vai fazer coisas maiores no seu futuro. Deus vai fazer coisas maiores na sua vida. Deus vai fazer coisas maiores nessa igreja. Deus vai fazer coisas maiores no seu ministério. Deus vai fazer coisas maiores na vida do teu filho. Deus vai fazer coisas maiores na sua empresa. Deus vai fazer coisas maiores no seu negócio. Deus vai fazer coisas maiores no seu ministério. Deus vai fazer coisas maiores. Deus vai ressuscitar o menino. Deus vai ressuscitar os teus sonhos. Deus vai trazer de volta as suas memórias. Deus vai ressuscitar a esperança do seu coração.
Há uma unção de Deus aqui de milagres esta noite. Há uma unção de cura aqui esta noite. Há unção de destravar a sua vida hoje à noite. Creia, coisas maiores estão chegando. Vou dizer de novo, coisas maiores estão chegando. Vou dizer de novo, coisas maiores estão chegando. Por que, pastor? Está difícil, pastor. Estou crendo mais não. A coisa está ruim. Estou olhando as circunstâncias, não estou vendo nenhum vestígio. Sabe por quê? Porque nós cremos neste livro. E este livro promete para você e para mim que coisas maiores virão. Coisas maiores virão. Olha o que a Bíblia diz. Estou convencido. Paulo dizendo, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Veja o que a Bíblia diz lá em Marcos: tudo é possível ao que crê. Veja o que a Bíblia diz lá em 1 João: filhinhos, vocês já são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Fique de pé. Coisas maiores virão. Coisas maiores virão. Coisas maiores virão. Coisas maiores virão. Repita comigo: coisas maiores virão. Vamos, igreja, repita: coisas maiores virão. Diga mais forte: coisas maiores virão. Diga mais alto: coisas maiores virão. Diga mais uma vez: coisas maiores virão. Vamos, igreja, diga: coisas maiores virão. Vamos, igreja, diga: coisas maiores virão. Coisas maiores virão. Foque nisso. Pare de olhar para aquilo que você não tem. Pare de reclamar. Pare de olhar para aquilo que você não possui. Foque nas promessas. Caminhe sobre elas. Celebre o que Deus já tem feito. E Deus fará coisas maiores na sua vida. E Deus fará coisas maiores na sua família. E Deus fará coisas maiores no seu futuro. Nós vamos orar por milagres aqui. Eu creio em milagres. Eu creio no Deus que transforma impossibilidades em possibilidades. Os pastores vão estar aqui. Se você crê nesta palavra que você ouviu, se Deus falou o seu coração e você crê que Deus pode fazer coisas maiores, e você precisa deste milagre, não importa em que área, nós queremos orar por você. Saia do teu lugar rapidamente, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você nesta noite. Nós vamos profetizar o milagre na sua vida. Venha, saia do teu lugar e venha crendo. Deus vai fazer coisas maiores, não importa em que área. Nós estamos esperando que você venha em nome de Jesus. Venha, Deus vai tocar em você. Coisas maiores virão, coisas maiores virão, coisas maiores virão, coisas maiores virão. Venha crendo no impossível, venha crendo no impossível. Venha no milagre, venha orando, meu irmão, venha orando. Pastor Francisco vai estar orando no microfone. Venha, creia por coisas maiores, creia por coisas maiores, creia que Deus vai ressuscitar esse garoto, Deus vai ressuscitar esse sonho, Deus vai ressuscitar. Você tem promessas, caminhe sobre elas. Creia por coisas maiores, creia por coisas maiores, creia por coisas maiores. Deixa Deus te tocar esta noite. Deixa Deus te tocar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus do impossível, Senhor. Pai, e mesmo sendo impossível aos nossos olhos, mesmo sendo difícil para nós, Senhor, nós sabemos que o Senhor faz. Nós sabemos que não há limitação para o Teu poder. Nós sabemos que quando Tu estende a Tua mão, Senhor, o milagre acontece. Nós sabemos que quando o Senhor fala, o milagre acontece. Pai, foi assim em toda a história dos homens de Deus. O Senhor falou e a Tua palavra se tornou
em ações. A tua palavra se tornou em bênção. A tua palavra, Senhor, criou vida. A tua palavra, Senhor, dará vida. E aqui nesta noite os teus filhos estão na tua presença, Senhor, crendo, ó Deus, no impossível, crendo naquilo, Senhor, que o Senhor vai fazer na vida deles, mesmo eles olhando para os montes, olhando para os lados e não vendo uma solução, mas eles acreditam no Senhor. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e que o milagre acontece. Entra, Senhor, na família nesta hora, faz um milagre. Entra, Senhor, na vida financeira dos teus filhos. Traz, Senhor, a provisão. Pai, traz, ó Deus, a multiplicação da bênção na vida dos teus filhos. Pai Santo, olha, Senhor, para aquela causa que aos olhos humanos não consegue ser resolvida, Senhor. Mas nós sabemos que a tua mão, ó Senhor, ela pode, ó Deus, ser estendida nesta noite. E se tu estenderes a tua mão, o milagre vai acontecer. Portanto, Senhor, faz um milagre na vida dos teus filhos. Pai, estende a tua mão poderosa para abençoar. Pai, vai repreendendo toda a obra do mal, tudo aquilo, Senhor, que quer impedir os teus filhos de alcançar, ó Deus, a tua bênção. Pai, toda seta maligna que quer, Senhor, colocar no coração dos teus filhos que o Senhor não os ama, que o Senhor não cuida, que o Senhor não liga. Nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. O salmista Davi disse: clamou este pobre e o Senhor o ouviu. Nós sabemos que tu ouves, Senhor, e que tu faz milagres. E nesta noite, ó Deus, os teus filhos vão sair daqui levando o milagre do Senhor nas suas vidas, levando a bênção que o Senhor tem para eles nesta noite, Senhor. Deus, estende a tua mão, passa a tua mão saradora, Senhor. Vai curando a enfermidade, vai libertando a família, vai libertando os filhos, vai transformando, Senhor, a maldição em bênção, vai transformando, Senhor, a escassez em abundância, vai transformando, Senhor, a doença em saúde, para a glória e para louvor do teu santo e poderoso nome. E tudo é para a tua glória, e tudo é para a tua exaltação, e tudo é para a glorificação do teu nome poderoso eternamente, Senhor. Aleluia. Glória. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Glória a Deus, dê um forte aplauso ao Senhor. Mais forte, mais forte. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Renato, não vai embora não. Mais importante do que vir ao culto é levar o culto.